Quero falar agora sobre CSS de componentes programáticos, como alertas, modais, pickers e outros, e vou usar o exemplo da modal. Mas o que eu vou ensinar aqui pode ser aplicado a qualquer outro componente programático, pelo menos a parte de estilização e manipulação. Componentes como a nossa modal, na criação pode receber mais uma propriedade que é o CSS Class, que são classes de CSS que vamos atribuir à raiz desse componente quando ele for criado e apresentado. Esse CSS Class pode receber uma string ou um array de strings contendo todas as classes que vamos atribuir. Então, já na criação da nossa modal de editar na página de receitas, eu quero atribuir uma classe. E para isso, basta eu vir aqui. Então, abrir a página de receitas. Eu abro aqui o TypeScript, pois a nossa modal é criada através do TypeScript. E aqui na criação da modal, se eu der uma vírgula aqui abaixo, eu tenho CSS Class. Eu tenho mais essa propriedade aqui. Como eu falei, eu posso passar um array de strings ou uma string só. Como eu vou ter só uma classe para essa modal, eu posso passar aqui a classe de modal editar. E onde criamos essa classe? Como não sabemos quantas modais vamos ter, para não ter um retrabalho, vamos criar um arquivo separado, onde vamos ter as classes que queremos nas nossas modais. Então, aqui dentro da pasta de tema, eu vou criar aqui um novo arquivo, que vai se chamar modals.scss. Nesse arquivo, por enquanto, vamos colocar só o nosso seletor da classe de modal editar. Então, ponto modal-editar. Posso salvar. E agora, no nosso CSS global, aqui abaixo desses imports de utilitários, vamos importar o arquivo que acabamos de criar. Com isso, esse CSS ficará disponível globalmente e pode ser usado em qualquer página que precise criar a modal de editar. Então, para dar o import aqui, só para separar um pouco, eu vou criar um comentário. Vou colocar aqui CSS para comportamento de modais. E abaixo aqui eu dou então um import e posso importar aqui de ponto barra para a gente pegar aqui o nosso tema e dentro modals.scss. Posso salvar. Vou fechar aqui por enquanto. Também fecho aqui as páginas de início. E aqui agora vamos falar sobre algo mais exclusivo da modal. Na nossa pasta aqui de editar receita, a modal e editar receita, eu tenho aqui um arquivo de CSS para esse componente. E ele funciona normalmente, porém o CSS aqui ele fica dentro do escopo do nosso elemento. Então ele vai ser atribuído apenas ao seletor de app editar receita, que temos declarado aqui no selector do nosso componente. Então esse CSS aqui deve ser usado para tudo que está dentro do componente em si. O CSS que vamos criar agora e que é atribuído na criação da modal, vamos utilizar para controlar a modal em si. Mas em outros componentes que não têm um arquivo de CSS próprio, como por exemplo um alerta, um toast ou um picker, você pode utilizar essa classe de CSS que é atribuída na criação aqui para manipular esse componente como um todo. No nosso caso, para modal, nós só utilizamos para comportamento da modal. Então vamos salvar tudo e vamos abrir só para eu te mostrar aqui como é essa parte do seletor. Eu posso abrir aqui a modal de editar e se eu selecionar a modal inteira, como você pode ver aqui, eu tenho na minha modal a classe de modal editar. Então aquela classe que eu passei na criação é atribuída para a minha modal inteira como um todo. E aqui dentro, no caso, o CSS que estaria no arquivo da própria página de editar, da própria modal de editar, seria atribuído aqui no app editar receita em diante e todos os componentes dentro dele. Mas agora o que vamos modificar? Se eu deixar a modal aberta aqui enquanto estamos na visão de desktop, vai perceber que a modal ocupa só um pedaço da tela, pois é a intenção para a modal. A modal serve como um diálogo que pode conter mais informações. Isso é legal, ela serve o propósito dela, mas e se quisermos algo que ocupe toda a tela? Algo mais parecido com uma página mesmo? Porque o nosso editar receita, no caso, é uma página. Eu só criei essa página em forma de modal. Nós podemos modificar no nosso CSS que atribuímos a nossa modal. Então vamos fazer isso. Aqui na nossa modals.scss, esse arquivo que acabamos de criar,
eu vou pegar aqui o seletor da classe de modal editar. E aqui dentro, o que eu quero pegar? Eu quero pegar o modal wrapper. É ele que controla, então, o tamanho da nossa modal. Dentro dele eu quero que o widget tenha 100% do tamanho do seu elemento pi. E aqui o height também, que tenha 100% do tamanho do elemento pi. E aqui eu criei só para modal de editar, mas se por um acaso mais para frente tivermos várias modais que... Opa, eu acabei colocando no lugar errado, não vi que tinha uma aqui em cima. Se por um acaso mais para frente tivermos várias modais que precisam ter esse tamanho de 100%, eu poderia simplesmente transformar isso aqui em simplesmente modal full, modal alguma coisa para sinalizar que é um modal 100% e atribuir para todas essas modais que vão precisar ter essa modal 100%, que vão precisar ocupar 100% da tela. Como por enquanto temos só uma modal que faz isso, eu posso deixar só como modal editar mesmo, tendo esse tamanho de 100% da tela. Vamos salvar e verificar. Agora eu posso clicar para editar, eu estou na minha visão de desktop, como dá para ver. E agora sim, a minha modal de editar ocupou 100% da tela. Pode ver que ela está se comportando mais como uma página, está mais parecido com uma página aqui. E pronto, com isso manipulamos o CSS de um componente programático a partir de uma classe atribuída na sua criação. Vamos fazer isso com mais componentes ao longo do curso, mas agora você sabe como modificar o CSS desse componente de forma fácil.